É que o intérprete, o operador do direito ali, em alguns casos, por exemplo, eu vejo que é muito nítido ali que o ato administrativo ele fere o princípio da moralidade, às vezes fere o princípio da impessoalidade, né? Quando você cria normas que estão ali direcionando ou restringindo o exercício de direitos, Direito. né, você está atingindo ali, de certa forma, nem que seja na via transversa, mas você está atingindo ali o princípio da impessoalidade. Ah, Porque você não tem uma norma coerente, Não né? é coerente, não é coerente. Exatamente. Mas uma das questões que eu suscito é justamente isso. Se você dá todo o poder à entidade administrativa exercer a bel prazer, sem você ter um órgão regulamentado, um órgão revisor daquele ato, de nada adianta para mim as questões do direito administrativo. Não, e é um negócio interessante isso aí, porque é o seguinte, porque quando é conveniente para eles, aí Aí eles vão revisa. lá e revisam. Reviso. Se não for, ele não Mas se revisa. não é, não, aqui é o Estado francês. É Aí a gente basicamente isso. invoca o Estado francês e fala o seguinte, não, aqui o último recurso aqui é dentro da própria instância administrativa, decidiu assim, vai ficar Já assim, era. pronto, acabou e já era. Então a gente também tem que ter um olhar muito crítico para isso, até para a gente poder entender na prática como é que a gente faz para a gente atacar essas situações. A gente vai continuar falando disso aqui. Fábio, coloca para a gente aqui o próximo aqui. Então a gente vai continuar falando aqui ainda um pouquinho ainda sobre o Revalida. E é interessante porque a gente percebe que você tem assim uma bagagem, um conhecimento muito grande sobre isso aí. E, e assim, quando você fala da questão de como está isso aí, e você colocando principalmente essa questão dessa abordagem aí das faculdades e o acreditamento delas, eu particularmente apostaria bastante nessa tese. Inclusive, a gente passou a situação aqui semelhante quando a gente teve a reforma trabalhista, aí a gente teve uma discussão sobre a validade das normas frente aos contratos anteriores à reforma. Uhum. Exatamente. E eu recordo que a gente suscitou na época exatamente um tratado de direito internacional, uma norma da OIT, que versava exatamente sobre essa questão. E ela teve uma aceitação muito grande no TRT aqui, local. A gente conseguiu convencer uma das turmas. E depois tem alguns ainda que foram para o TST. TST. Inclusive saiu agora recente, o TST vai se manifestar sobre essa questão em definitivo. Se vale ou não vale. Mas como ele já se manifestou sobre isso aí, na questão, por exemplo, da hora in itinere, né? Uhum. Então, a gente tem ali uma expectativa que ele mantenha os contratos antes, né? Da reforma trabalhista, né, mantendo a vigência daquelas regras que foram pactuadas ali Na época. antes, exatamente. E o que a gente vê aqui nessa questão aqui, eu estou trazendo aqui só para a gente poder finalizar esse ponto, é que eu particularmente, eu não consigo visualizar como que uma norma interna ela pode se sobrepor a uma questão como essa, principalmente porque, por mais que ele não tenha o status de emenda constitucional, se a gente fosse falar aqui que ele não é uma norma de tratado de direitos humanos, vamos colocar dessa maneira, mas mesmo assim, a gente estaria falando de uma norma posterior. Né? Então se dentro ali, né, da pirâmide de Kelsen ali, né, mesmo se a gente colocasse esses instrumentos aí, né, em mesmo pé de igualdade com uma lei ordinária, né, ainda assim a gente teria uma norma posterior. E aí, nesse caso, a norma de direito internacional, no meu ponto de vista, ainda assim ela teria que se sobrepor. E ainda tem mais um ponto. Porque se ela não se sobrepor, né, o próprio governo brasileiro, então, teria que denunciar o tratado e informar que não vai cumprir para os outros países. E a gente não tem visto isso. E nem quer, o Estado também nem quer, né? Eu também acredito que não, até porque você tem hoje um discurso muito forte, né, do povo latino-americano. E, aliás, toda norma que vem de direito internacional vem exatamente nesse sentido mesmo. É para isso que foi criado o Mercosul. É recepcionado dessa forma. Né? Hoje você viaja em vários países da América do Sul, você não precisa do passaporte. Você usa o seu documento de identidade, o seu RG. Né? Então, quando você traz essa ideia para dentro dessa discussão, eu achei bastante
interessante e é legal como a gente faz essa interdisciplinaridade, porque daí a gente já falou aqui de direito administrativo, a gente já falou aqui de direito internacional, Constitucional. né? Já falamos aqui de direito constitucional e a gente vê como que tudo isso se junta, como tudo isso aí se conecta. Assim, o professor, em obter dictum, se a gente parar para analisar aquilo que a gente estava falando agora um pouquinho antes, é justamente por eu estar aqui, como estagiário, eu atuei, assim, nesses processos que foram por TRT a suscitação de situação paralela ao que eu discuto no Distinguish hoje. Foi tendo a oportunidade de ver essa questão do Distinguish, essa questão de saber o que é isso, que eu falei, estando como advogado na Castro e Castro, falei, opa, eu já vi isso aí. Eu já vi isso. E isso é aqui, é dessa forma. Foi por causa disso. Então, por isso que eu falo que eu tenho o costume de dizer que eu carrego comigo um padrão que eu adquiri como estagiário aqui, eu ainda carrego esse padrão como advogado. Que é aquele advogado que é um padrão que vocês cobram, e é um padrão de como exercício de advocacia do senhor, que é o cara sistemático processualista. É o cara sistemático processualista, porque se ele não entende do procedimento, do processo, ele não consegue resolver o negócio. Então, assim, o caminho é mais importante. O caminho é mais importante do que o resultado. Exato. Então, o que acontece? Hoje, lá na Castro e Castro, o Dr. César, ele é o cara que ele mais entende sobre revalidação de diploma na forma simplificada para a medicina. Ele é o cara que mais destrinchou essas resoluções, essas portarias, essas normativas, as leis. Ele é o cara que mais se debruçou em cima disso. Ele e o Dr. Rodrigo, que foi o cara que criou, né, esse produto que para o escritório é sustentável e escalável, né? E